Os herbários são acervos museológicos que contribuem para a informação da diversidade, da classificação e da distribuição das espécies. Além disso, o dado da flora depositado no herbário tem como principal elemento contribuir para estudos florísticos, fenológicos, ecológicos, químicos e moleculares. Os dados também auxiliam no monitoramento da perda da diversidade, auxiliando na produção de políticas públicas que visem o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental. O herbário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está completando 40 anos. Vamos conhecer? O herbário COR é o herbário da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus Pantanal, é um dos nossos 140 parceiros, né, que integra então esse herbário virtual e tem ações para divulgação tanto das espécies do Brasil quanto de botânica em forma geral, contribuindo para a capacitação de novos taxonomistas, ampliando o conhecimento das espécies da região centro-oeste. O herbário COR, ele já é um herbário estabelecido. No herbário COR nós encontramos hoje cerca de 13 materiais tipo, representando então a descrição e a publicação de nomes de novas espécies. Mas também encontramos informações sobre mais de 110 espécies ameaçadas. Essa coleção toda chega a quase 20 mil registros, dos quais cerca de 2/3 já estão completamente identificados e quase metade tem informações sobre coordenadas geográficas, que são bastante importantes para o uso das ferramentas que nos ajudam a entender melhor a distribuição dessas espécies. Tudo que o herbário representa hoje foi construído sobre o ombro de gigantes. Professores, curadores, técnicos, alunos, pós-graduandos, enfim, muita gente. E tudo isso começou em 1982 com o professor Cláudio. Tudo começou na década de 70 para 80, quando nós fomos convidados para assumir a cadeira de Biologia Geral. E eu fiquei na área de Botânica. Também dava Biologia Geral, tá? E até mesmo a Geologia, que não tínhamos outros professores, estavam começando naquela época com carência de professor. E eu tinha que dar conta de todo o programa do curso de Biologia no que estava ao meu alcance. Eu mais ligado à Botânica, tive que me dedicar mais a essa área, procurando construir, organizar um herbário, porque eu acho que o herbário é um laboratório de pesquisa do botânico, até do biólogo em geral. E nessa área eu comecei a fazer pesquisa, coleta de material, pesquisando no campo as áreas, descrevendo as áreas onde encontrava o material. E fiz assim coleta durante 4 anos, perdendo muito material, porque não tínhamos na época nem a naftalina para conservar o material. Secava o material no calçada, no campo de esporte, no cimento de 40 graus, dava para secar bem o material, mas eu não tinha aquela estufa tradicional com as lâmpadas no fundo, com as grades
plancha no meio para receber o calor das lâmpadas para secar normalmente. Então eu tinha que improvisar tudo era improvisado. O pioneiro sofre muito com a parte de trabalho que ele deseja realizar, porque está começando, no tempo não tinha estrutura suficiente para sustentar aquilo que nós desejávamos fazer. Então, eu passei muito tempo sem ter um barco para fazer pesquisa na área ribeirinha. Eu não tinha um transporte motorizado. Eu muitas vezes pedi carona a pescadores para ir lá para a Necolândia e adjacências para coletar material. Eu dormia no relento. O herbário é dizer que em 1985, janeiro de 85. Eu quero dizer que eu conheci o professor Cláudio Almeida Conceição. Ele foi o criador do herbário, né? E eu acho que o seu primeiro doutorador também. O herbário ocupava uma área, uma sala onde hoje fica o vestiário dos vigilantes. Era um espaço de uns 12, 14 metros quadrados, onde haviam ali uns 4 ou 5 armários de aço, sabe? Então, era um espaço bem reduzido, mas estava ali o começo do que nós vemos hoje. Tem algum paralelo que você queira fazer de como era o herbário antigamente com o de agora? Foi um longo processo, né? Esse tempo todo ali, já foram dados alguns passos aí ao longo da trajetória. Um passo interessante para nós foi a criação, né? A gente conseguiu um espaço do que é hoje a estufa, né? Onde você prepara o material e tal. Porque antes era dentro do próprio laboratório, então era meio incompatível o funcionamento de uma estufa e um ar-condicionado, né, juntos, no mesmo espaço. Né? Isso foi um fato interessante, assim. E coisas que vieram acontecendo no sentido de colaborar com os trabalhos, né? As viaturas, tal, o equipamento. Após a saída do professor Cláudio, trabalhou também no herbário a professora Shirley Carvalho de Almeida, e após ela, a professora Vale Jonapote, que ficou um período de 3 anos. Durante esse período que a professora ficou, apesar dos desafios do herbário, ele passou por diversas expansões e pesquisas feitas. Falar do Herbário Cor é matar saudades dos tempos que eu morava em Corumbá e trabalhava na UFMS de Corumbá. Eu me lembro que os armários eram de madeira, ficava do lado da sala de laboratório onde eu dava aulas práticas, então ficava fácil associar o herbário à morfologia que eu estava dando aulas. Aí eu tinha poucos alunos no início e nós tínhamos uma Belina, que é um carro, né, um pouco maior. Eu colocava os alunos ali na Belina e ia coletar plantas nos arredores de Corumbá, na Morraria, em volta. Eu me lembro que tinha a mascotinha, né, uma aluna, Norma Bueno, que hoje é professora em Cascavel, né, professora de macroalgas, as caráceas, e ela tinha que entrar no fundo do carro, porque não cabia. Mas era muito prazeroso fazer esse trabalho. Isso foi antes de eu entrar na Embrapa, onde nós também começamos um herbário. Hoje, a professora Ana está fazendo um trabalho muito bom e de preservação do herbário, que é o nosso patrimônio de estudo nas ciências biológicas, especialmente na botânica. Eu comecei a ser curador do Herbário Cor em 1990, quando fui contratado como professor da UFMS. Durante esse período a gente começou a aprender, mexer com o herbário estava parado. Na época a gente tinha um barco lá dentro do herbário, a gente teve que tirar, começou a manejar. Nós começamos a aprender a mexer com os bichos que estavam consumindo a coleção. Demoramos um pouco para conseguir aprender, mas conseguimos aprender a mexer.
na época, assim, a gente começou a valorizar também a questão de fazer intercâmbio, né? Nós fizemos intercâmbio com a Universidade de Brasília, com o Jardim Botânico de Curitiba e com outros herbários, no sentido de enriquecer a nossa coleção com plantas de outros estados e também com plantas coletadas no nosso estado que estavam em outros herbários. Então foi uma coisa muito rica para mim. Durante esse período também, foi o período que eu mais coletei, assim, na minha vida, né, acadêmica. Então eu coletei cerca de 5.000 e poucas plantas na minha vida acadêmica, e dessas, mais ou menos 4.000 estão depositadas no Herbário Cor, né, que assim foi o período mais produtivo em termos de coleta da minha carreira. Foi uma honra muito grande ter sido curador do herbário, no sentido de que a gente aprendeu, né, a vencer vários desafios e contribuiu também com a formação de várias pessoas no Brasil, no sentido de que a gente mandou muitas plantas para pessoas que estavam fazendo tese na época, que necessitavam de plantas para fazer as suas dissertações, suas teses de doutorado. Então, o herbário foi de muito aprendizado para mim na valorização do trabalho da taxonomia, da ciência, da botânica. Olha, que interessante, assim, que eu me lembro, assim, no herbário, né, inclusive ao espaço herbário, foi que quando a gente mudou para cá, para o herbário atual, né, foi a necessidade de deixar um barco de alumínio dentro um barco de alumínio de 6 metros de comprimento, enquanto eu guardava, né, o registro da capitania. Então, para nós, aquilo ali estava tudo bem, né? Tudo normal, foi uma solução. Mas para o visitante era sempre uma surpresa, né? Alguma coisa tão improvada, um barco no herbário, né? Esse foi um fato que eu me lembro de engraçado, vamos falar assim, na verdade. Realmente um barco herbário. Após a saída do professor Geraldo, a professora Ieda Maria Bortolotto entrou. Eu fui curadora do Herbário Cor de 2000 a 2002. Nesse período, o acervo já tinha crescido bastante. A gente percebeu a necessidade de fazer projetos para solicitar armários, para solicitar um maior espaço para acomodar as ecicatas. E também o credenciamento do herbário no Index Herbariorum, que foi feito durante esse período em que eu fui curadora. Para fazer esses projetos, a gente sentiu necessidade de fazer um levantamento do que havia sido incorporado no herbário. Então, nós elaboramos um projeto de iniciação científica, 2 alunos do curso de Ciências Biológicas trabalharam nesse projeto de iniciação científica e foi desenvolvida uma monografia de final de curso com um levantamento das monocotiledôneas do herbário. Com isso, a gente percebeu que o acervo tinha crescido de 1989 até 2002, passando de 1.400 ecicatas para cerca de 7.400 ecicatas, ou seja, um aumento grande num período de tempo curto, que proporcionou a oportunidade tanto para professores quanto alunos desenvolverem suas atividades. Nesse período foram desenvolvidas cerca de 14 monografias de final de curso, usando o material do herbário como material para suas pesquisas e também incorporando o material das coletas no herbário. Entre os anos de 2006 e 2014, a professora doutora Iria Ishii foi curadora do herbário e aumentou em muito o nosso acervo em criptógamas e a nossa estiloteca. Além disso, foi muito importante na aquisição de mobiliários para o herbário e no controle das pragas que atacavam o nosso acervo. Após a saída da professora Iria, a professora Adriana Takahashi chegou e ficou até a professora Mariana Farinácio. O herbário cresceu muito, mas faltava uma coisa: a digitalização. Sob a curadoria da professora Mariana Farinácio e com o apoio do projeto Reflora, o nosso herbário recebeu uma mesa digitalizadora. E a digitalização do nosso acervo possibilitou uma gama maior de pesquisas. Então, quando eu cheguei aqui, a necessidade era de digitalizar o acervo. E para isso foram firmadas algumas parcerias, né? Com o projeto Reflora, com o INCT Herbário Virtual da Flora e dos Fungos. E com isso foi possível hoje nós termos a nossa coleção disponível para toda a comunidade científica, online e com fotos de boa qualidade em várias plataformas. Além disso, também temos um banco de dados
que é online, que é o Jabote, com a parceria do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Para que tudo isso pudesse acontecer, envolveu o esforço de uma grande equipe de acadêmicos, bolsistas, voluntários, professores de outras instituições, técnicos ligados à biologia, ligados à informática, e só assim foi possível a gente concretizar esse projeto de digitalização de todo o acervo. Hoje qualquer pessoa pode consultar as plantas aqui do Herbário Cor. Olá, meus amigos de Corumbá. Estou aqui para desejar feliz aniversário e vida longa ao Herbário Cor. Nesses últimos anos, nós tivemos uma parceria bastante profícua, né, com a equipe do Herbário Cor. Eles passaram a usar Jabote como sistema de gerenciamento de coleções e tiveram vários ganhos. Com isso, foi um prazer receber o Herbário Cor na nossa plataforma e também a publicação das imagens e dos dados no Herbário Virtual Reflora. Eu desejo grandes alegrias nesse dia, nessa comemoração, e que nossa parceria perdure por muito, muito tempo, assim como o Herbário. Eu acho que um fato realmente divisor de águas nesse processo é o que acontece agora, né, com o Herbário sendo digitalizado, né, inserido aí no sistema Jabote, né, aquele Herbário começou em 82, né, que eu conheci em 85. Hoje ele ganha o mundo, né? Ele está disponibilizado para um acesso virtual, né? Eu creio que já aconteceram milhões já de acessos no Herbário. É uma nova dimensão, né? Um novo momento, um grande momento, né? Para nós, um divisor de água, né? Um tempo marcante nessa trajetória, né? Eu destaco também o momento que nós conseguimos transformar o Herbário em unidade técnica, hoje unidade de apoio, né, desde 2020 unidade de apoio, com seu regulamento já publicado, aprovado. A unidade técnica foi em 2017 e após esse período nós solicitamos um técnico. O Damião atua no Herbário Cor hoje, ele não é exclusivo, um técnico exclusivo do Herbário Cor, mas ele passa lá muitas horas e o trabalho dele é imprescindível para a manutenção da nossa coleção. Eu também quero aproveitar e falar que nós temos um projeto aprovado pela Fundect, um edital especial para coleções. Isso vai ser muito importante para a gente, os recursos foram liberados mais recentemente, então nós poderemos adquirir itens importantes, né, para o nosso herbário. E para finalizar, eu quero deixar um agradecimento a toda essa equipe de acadêmicos que já não estão mais no UFMS, já estão em outros lugares. Acadêmicos que estão na UFMS atuando agora, né? Sem vocês, né, a gente não teria conseguido. Todo esse processo aí, a participação do aluno foi essencial, né? Desde a coleta, da herborização, né? Da montagem das essicatas. É um trabalho fundamental de vocês, alunos. Eu acho importante. Eu também gostaria de dizer que esses acadêmicos, estagiários, eles também têm a sua pesquisa, suas coletas, eles publicam seus resultados em resumos, participam de eventos, eles publicam artigos científicos, já temos artigos em revistas nacionais de boa qualidade, em revistas internacionais também. Além disso, nós também temos atuado na extensão. Então, recebemos alunos da rede, fomos participar do Botânica na Praça. Também estamos nas mídias sociais divulgando ciência, promovendo eventos como esse da Primavera dos Museus. Sem o auxílio de todos os voluntários, técnicos, professores, a gente não teria conseguido. Então, eu deixo meu muito obrigada a todos. Eu gostaria de cumprimentar os curadores anteriores, né, e a Maria Ana, que estão levando à frente a importância dos herbários na sua instituição, a representação da nossa flora, né, a divulgação da botânica de forma geral e trazendo
não só informações sobre as nossas espécies do Pantanal, mas sobre espécies do estado. Agradeço a toda a equipe que organizou a comemoração do Herbário de Corumbá, dos 40 anos do Herbário de Corumbá, e fico na expectativa de ter mais correspondência com vocês, que me deixa saudade. Eu quero saber que vocês continuaram levando o herbário à frente, que eu deixei numa fase embrionária por falta de recursos. Como pioneiro, vocês sabem que a dificuldade é grande. Como você viu, a história do herbário é recheada de desafios, inovações e resultados de pesquisa. Agora que aprendemos sobre a nossa história, precisamos olhar para o nosso futuro. Ainda muita espécie vai ser descoberta e implementada no nosso herbário. Esses 40 anos foram apenas o começo e você pode fazer parte dessa história. Siga nossas redes sociais e, se você ficou curioso, procure o nosso acervo.